Crônicas do Amanhecer. Por Feijão. Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota, 15 de maio de 2021. Descobertos novos detalhes do livro egípcio sobre a vida após a morte, parte 5. Um investigador norte-americano descobriu novos detalhes sobre a coletânea de livros egípcios sobre a vida após a morte, conhecida como Livro da Respiração. Livro da Respiração é a designação dada a uma coletânea de feitiços, fórmulas mágicas, orações, hinos e litanias do Antigo Egito. Neste contexto, a palavra respiração é metafórica para todos os aspectos desta vida que o falecido desejava sentir infinitamente na vida após a morte. O objetivo destes textos era ajudar o morto na sua ida para o outro mundo, afastando eventuais perigos que este poderia encontrar na viagem para o além. Os antigos egípcios tinham tanta certeza da existência de uma vida além da morte, que tinham toda a jornada mapeada. Recentemente, o professor norte-americano foi Scalfi, líder dos arquivos de investigação da Universidade de Chicago, analisou pela primeira vez o primeiro livro da respiração. Aquilo que descobriu está descrito num estudo publicado em outubro na revista científica Journal of Linear Eastern Studies. A análise de Scalfi foi possível graças a uma doação do magnata norte-americano Edward E. Ayer ao Museu Field de História Natural, em 1894, de um artefacto conhecido como papiro FMNH 31324. Os resultados da investigação revelam detalhes nunca antes conhecidos sobre as preparações dos egípcios para a vida no além, escreve o Ancient Origins. De acordo com as tradições egípcias, o primeiro livro da respiração era posicionado sob a cabeça do falecido, enquanto o segundo livro da respiração era colocado sob os pés. Scalfi descobriu que o primeiro livro da respiração foi criado através de um processo exegético cuidadoso, começando com uma seleção de feitiços do antigo livro dos mortos. Os feitiços escolhidos deste último livro tinham como objetivo preparar o falecido para conhecer o panteão dos deuses. O investigador sabe agora que o texto foi escrito e ilustrado por um único escriba. Scalfi diz ainda que no primeiro livro da respiração há vários casos em que o escriba cometeu erros. Existe uma confusão repetida de pronomes, sinais hieráticos e ordem de cópia, que Scalfi diz serem típicos ao copiar materiais de origem mais antiga. Na crônica do amanhecer anterior apresentamos a descrição de uma cidade no umbral, agora vamos descrever outra que, segundo o livro No Rumo do Mundo de Regeneração do Espírito, Manuel Filomeno de Miranda descreve a cidade da justiça onde viveriam os chamados justiceiros. A cidade fica situada em região pantanosa, próximo a uma cadeia de montanhas muito conhecidas e já foi transportada junto seus habitantes no ano de 2020. Para um mundo transitório, onde recebem mais uma oportunidade de evolução, pois a Terra em breve não vai comportar esse tipo de espírito. Narra Manuel Filomeno de Miranda que aves de hábitos necrófagos e de tamanho exagerado voavam em volta, crocitando ameaçadoramente numa região sombria na qual não penetrava a luz solar. Seres disformes, ligeiramente parecidos aos biótipos primitivos e peludos segurando troços de madeira rondavam a periferia com o exterior, na condição de guardas ou vigias. Sons estranhos e funéreos surgiam e desapareciam em espocar de trovões antecipados de relâmpagos e raios que rasgavam a treva e pareciam fender o solo sacudido pelo seu impacto. Era semelhante ao período dos primeiros hominídeos Homo erectus, mais símios que humanos. Ainda arqueados, gesticulam com todo o corpo sem poderem articular sons que correspondam à comunicação verbal.
O benfeitor explicava que a construção multissecular fora aproveitada, em razão das condições geográficas primitivas e durante séculos, desde o período das invasões bárbaras, e foi sendo ampliada e trabalhada para os fins hediondos a que seria dedicada. E provável que, na extraordinária obra de Dante Alighieri, Virgílio houvesse conduzido o poeta, em desdobramento parcial pelo sono, a região semelhante na face da Terra, que detém número considerável em diversas partes do planeta, dando lugar à conceituação tenebrosa do inferno. O pandemônio era chocante, e as aberrações, inimagináveis, praticadas em toda parte, num espetáculo deprimente e nauseante. As estudações pútridas infestam tudo e era necessário um bom controle mental de nossa parte, a fim de permanecermos seguindo ao objetivo que ali nos levara. Subitamente alcançamos uma sala ampla, na qual se atropelavam os residentes e dava-nos a impressão de que era momento de algum julgamento. Um vergonhoso simulacro de justiça era representado por alguns perversos árbitros, que se sentaram num ridículo tribunal no qual estavam diversos espíritos apavorados que deveriam ser sentenciados, numa agitação infrene entre gritos e chibatadas aplicadas por auxiliares do hediondo tribunal na turbamulta, foram sendo julgados os criminosos, alguns deles representantes de cultos religiosos enganadores, líderes comunitários e administradores que usurparam os bens públicos. Apavorados, cada qual procurava justificar os atos ignóbeis sob acusações inclementes que negavam, mas terminavam por ceder, em face da apresentação das cenas indignas que eram expostas numa tela muito grande, na qual eram projetados alguns dos momentos incríveis em que delinquiram, na grande maioria das vezes, a momentânea vítima tombava nos quadros mentais, que os aturdiam. As punições eram cruéis, irrevogáveis até futuro julgamento, quando expungissem parte delas. Alguns espíritos deformados em processo degenerativo na aparência, quase inconscientes do que ali se passava, foram transferidos para outro ambiente, no qual seriam hipnotizados para completarem as modificações idioplásticas. O enfermo era sentado em um tipo de cadeira especial e alatado. Colocava-se sobre sua cabeça uma coroa metálica, semelhante à que se aplica nos condenados à morte por eletricidade, e fios pesados se ligavam a equivalentes equipamentos dos justiceiros hipnotizadores. Estes emitiam com força mental: você é um lobo, todo você freme de forma lupina, assuma a sua real personalidade, enquanto as pequenas mudanças que traziam na face eram acentuadas, produzindo a hipnoplastia, eram transferidos para uma seção ao lado em sono profundo e, ao despertarem, haviam se transformado nas construções mentais que foram aprimoradas no setor terapêutico. Seguimos em frente e vimos verdadeiras celas de presídios insólitos, nos quais em tumulto e desespero verdadeiras feras se encontravam detidas. Posteriormente, o abençoado Eurípedes esclareceu-nos que, nos períodos graves dos movimentos guerreiros na Terra, essas entidades são liberadas e passam a contribuir com os horrores bélicos. Neste momento em que uma tremenda obsessão coletiva avança pelo planeta, são incontáveis os espíritos desse molde moral liberados na hedionda campanha de perversão dos sentidos e sentimentos, na pantomima do ódio contra Jesus e os seus discípulos, nas biografias de caráter destrutivo de mulheres e homens que edificaram o bem na civilização, apresentando-lhes falhas que se encontram na imaginação dos autores. Tudo fazendo para confundir. Ao mesmo tempo, espalham meias-verdades, que são mais perigosas do que as negativas, porque transtornam o pensamento e a conduta das pessoas imaturas e ingênuas que ainda não se encontraram. Esta foi a crônica do amanhecer de 15 de maio de 2021. Por Feijão. Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.